Olá, eu sou a Aline Maria, do segundo ano do curso técnico em eventos, e eu vou falar sobre a classificação dos seres vivos. Nós chamamos de taxonomia a ciência que é responsável por classificar, né? E elas categorizam a sistemática em diferentes áreas. E apesar disso, a palavra ela sempre foi mais conhecida dentro da área da biologia. Atualmente, a classificação que nós utilizamos, ela foi proposta por Carlos Linneu, que foi um médico sueco que também era zoólogo e botânico, que foi considerado atualmente como o pai da taxonomia. De início, ele propôs uma classificação, só que ela foi dividida em reinos, que era o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral. Só que depois de um trabalho de categorização, em 1758, ele criou a forma hierárquica que é utilizada até hoje. Nessa classificação, ela obedece à hierarquia de que vai do reino até a espécie, que nós temos desta forma, que é espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino. Ou seja, as espécies semelhantes elas são agrupadas em uma categoria que nós chamamos de gênero. Logo, os gêneros eles vão ser um conjunto de espécies, que e essa mesma lógica ela vai ser aplicada às demais divisões. Família vão ser grupos de gêneros semelhantes entre si e juntas vão formar as ordens, que por sua vez vão ser agrupadas por suas pequenas afinidades, que vão formar as classes, e depois daí vão formar um filo, que por fim, todos agrupados, vão formar o reino. E vale lembrar novamente que esta é a classificação mais utilizada pelos autores, mas que alguns ainda utilizam de outras formas, tais como os subgêneros ou subespécies, ou ainda tem alguns que agrupam os reinos em super-reinos ou domínios. O importante é saber que é uma área vasta com muito para se descobrir sobre as espécies, né? Nós dizemos que dois indivíduos eles pertencem à mesma espécie quando eles possuem a capacidade de cruzar entre ele e produzir descendentes férteis. Temos o exemplo do gato e a gata, eles vão produzir vários gatinhos. E nós também temos que ressaltar que podemos encontrar espécies em uma subdivisão chamada de raça. Neste caso, a raça do indivíduo ela não vai modificar a espécie na qual ela pertence, apenas lhe coloca em uma subcategoria. Algumas espécies elas conseguem ainda reproduzir com uma espécie diferente. Tipo um exemplo bem conhecido que é utilizado nas mais variadas aulas de classificação de seres vivos, que é a do jumento com a égua, que vão formar burros ou mulas, que são espécies diferentes das outras, tais como das outras que tentaram reproduzir, né? Mas elas vão ser estéreis. Ou seja, isso é um pequeno problema, mas que tá super de boas. O nome científico é uma coisa bem que é muito dita sobre as espécies, é que damos um nome, só que nós temos que obedecer alguns critérios para isso. Esses critérios eles são estabelecidos por duas entidades, que é uma para os animais e outra para as plantas. O nome ele pode vir das mais variadas fontes, tais como o nome do cientista que descobriu ou o local onde ele descobriu. Depende muito da pessoa. Só que, independente da inspiração que o cientista ele tem que seguir as regras que foram colocadas por Carlos Linneu. E desta forma nós temos que seguir essas regras, né? E é meio que obrigado a fazer isso. O primeiro nome, ele vai ter que ser... primeiro, ele vai ter que ser aceito em todas as línguas. Ou seja, a única língua que teria para ser aceita vai ser a língua morta, que no caso é o latim, porque não tem nenhuma cidade mais
e é super mais fácil de ser utilizado. Outras regras também são que o nome científico ele sempre vai ter que estar destacado no texto. Ou seja, se ele não tiver sublinhado, ele vai ter que estar em itálico ou os dois. E também tem uma outra opção que é colocar em negrito, mas é mais favorável que você coloque ele no itálico ou sublinhado. E caso trata-se for tratar de uma subespécie, vão ser utilizados 3 nomes. E vale lembrar que essa nomenclatura científica é também chamada de binominal e que não tem nada a ver com a nomenclatura popular. Por exemplo, tem uma espécie de formigas que são popularmente conhecidas como saúbas ou formigas cortadeiras. Depende muito da região do Brasil. Ela também recebe o nome de tanajura, aquela que muitas pessoas tiram a bundinha e comem. Pois é, isso mesmo. E depende muito, varia muito e varia é ótimo, né? Varia muito e o nome ele você escolhe, mas o cientista que vai escolher, mas você tem que ter muito cuidado na hora de escolher, porque você vai ter que seguir as regras tudo bem direitinho. E é isso. Valeu. Até uma próxima. Eu espero que não tenha uma próxima. E adeus.